Olá, estudantes! Vamos à correção da nossa quinta atividade. Gostaria de chamar a atenção de vocês a respeito das nossas atividades. Como no primeiro trimestre, no segundo trimestre, nós teremos uma certa quantidade e essa quantidade tem o valor de 10 pontos. Então vejam as atividades que estão faltando para vocês fazer e façam, deixem tudo em dia, porque no final do trimestre a gente vai estar acompanhando e corrigindo todas essas atividades. E um outro detalhe é que a prova se baseia nos conceitos apresentados nessas atividades. Então é bom que esteja em dia. Façam as correções, perguntem o que vocês não entenderam, para que no dia da prova vocês possam fazê-la com mais segurança, ok? A nossa correção comentada eu tento fazer o mais detalhado possível para vocês compreenderem esses conceitos. Mas, sem mais delongas, vamos começar a nossa correção. Hoje são 4 problemas para a gente estar analisando, ok? Vamos à nossa correção. Vamos começar a nossa correção. Acompanhe a questão de número 1 aqui comigo. Supondo que um atleta tenha o fluxo de ar nos pulmões em litros por segundo durante uma atividade física descrita por F de t igual a 0,8 vezes o seno de 0,8 πt, onde F de t representa o fluxo de ar e t o tempo em segundos. De quantos em quantos segundos o fluxo de ar nos pulmões é máximo? Então é isso que a gente tem que pensar. Eu vou reescrever lá a nossa função para a gente trabalhar com ela aqui. Então você tem 0,8 vezes o seno de 0,8 πt. E aí nós temos que descobrir o máximo mas de quantos em quantos segundos. Neste caso, eu vou tentar aqui desenhar o gráfico, que eu acho que fica melhor a interpretação. Para que essa função seja máxima, tudo isso daqui tem que ser igual a 1. Ou para que seja mínima, isso tem que ser igual a menos 1. Vou até pensar nas duas situações para ficar mais fácil a interpretação. Então, nós temos que o máximo, isso daqui tem que ser igual a 1. E para o mínimo, isso tem que ser igual a menos 1, né, de acordo com a definição que nós estudamos. E eu vou colocar isso daqui no círculo trigonométrico para facilitar a nossa vida. Se você tem lá o círculo trigonométrico, vou colocar em radianos, né, para vocês irem acostumando. Aqui você tem 0 radiano, aqui você vai ter o quê? Π sobre 2, é 90 graus. Aqui você vai ter π, e aqui você vai ter 3π sobre 2. Então, nós temos este daqui. Agora, nós temos aqui isso tudo na primeira volta. Mas eu posso ter infinitas voltas. Então, a gente tem que também pensar nesses detalhes aí. Não tem como, né, eu ficar preso à minha primeira volta. Eu tenho que estar estendendo isso. Se eu fosse aqui para a segunda volta, quem seria o ângulo congruente a esse? Seria, né, um ângulo que, partindo desse ponto, para me chegar a esse ponto novamente, eu tenho que dar uma volta inteira. Então, π sobre 2 mais 2π, eu vou chegar a 5π sobre 2. Então, esses dois arcos têm o mesmo seno. Da mesma forma aqui, ó, se eu quiser chegar ao próximo aqui, então, saindo desse ponto e dando uma volta inteira, eu paro nesse ponto novamente. Então, o ângulo congruente a esse, que está aqui embaixo, que é o mínimo, nós teremos o quê? Nós teremos 7π sobre 2. E
assim sucessivamente, né? Se eu somar mais 360 esse valor, eu chego a um outro que tem o mesmo centro, e aí vai, né, continuando. O que eu quero dizer com isso? Que nesse ponto, qualquer valor que esteja nesse ponto é o máximo da função, e qualquer valor que esteja nesse ponto é o mínimo da função, porque eles dão o seno igual a 1 e o seno igual a menos 1. Ok? E agora a gente vai tentar desenhar o gráfico, já que nós temos esses valores ali. Eu vou colocar aqui num plano cartesiano. Você tem aqui um plano cartesiano, vou colocar daqui para lá, o x, o eixo x e o eixo y. Eu vou colocar aqui o máximo é 1, né? E o mínimo é menos 1. Só que a nossa função, vamos pensar aqui, quando isso daqui for 1, 1 vezes 0,8, f de t é 0,8. Então, o máximo que eu alcanço ali é 0,8. Então, esse daqui vai ser o máximo. E a mesma coisa, se eu coloco menos 1 vezes 0,8 dá menos 0,8. Então, o mínimo que eu consigo aqui é 0,8. E aí você tem a função aqui, ó, ela vai ter esse movimento aqui, né? Máximo, mínimo, máximo, mínimo, e aí vai infinitamente. E aí você tem aqui, ó, o máximo que pode atingir é 0,8. E o mínimo, né, que pode estar atingindo é menos 0,8. Então, máximo e mínimo. Mas, o que pergunta lá? De quantos em quantos segundos o fluxo de ar nos pulmões é máximo. Partindo do tempo zero, que é a origem, quando chega a este valor aqui, que eu não sei quem é, esse tempo é o tempo máximo pela primeira vez. Então, eu não sei, né, que valor que é esse. Este daqui vai ser o tempo máximo pela segunda vez. Como eu quero saber de quantos em quantos segundos o tempo, ou melhor, né, o fluxo de ar é máximo, então tem que saber o tempo que decorreu desse ponto até chegar a esse ponto. Então, se eu tiver esses dois valores, subtraindo, eu chego, né, um intervalo de tempo que se passou nesses dois fluxos de ar em que ele foi máximo. Então, é só descobrir isso daí. Mas quando que aconteceu isso pela primeira vez? Quando eu tinha, como aqui é zero, né, saiu de 0 segundos, que é 0 π, e aí vem aqui em π sobre 2 segundos. Então, nesse momento aqui, o fluxo de ar é máximo, no primeiro momento. Aí vai, né, uma volta inteira, que é um ciclo inteiro. No segundo momento, que é este daqui, eu tenho o quê? 5π sobre 2. E aí, qual é o tempo para que sejam esses arcos aqui dentro do parênteses? Então, vamos fazer um de cada vez. Então, para que isso seja π sobre 2, então eu tenho que 0,8π vezes t é igual a π sobre 2. Que aí, sendo π sobre 2, isso daqui vai dar 1, e esse foi no primeiro tempo. Então, fazendo aqui, ó, como aqui é uma multiplicação, ter o quê? π sobre 2 dividido por esse. Então, vezes o inverso do segundo para divisão de frações. E aí você tem aqui o tempo é igual a π vezes 1. Você tem 1π. E aí você tem 2 vezes 0,8, 1,6. E aí você tem t é igual a 1,6π, não posso esquecer. Vou multiplicar esses dois por 10 para eliminar essa vírgula. E aí você tem 10π sobre 16. E aí você vai ter o quê? 16π. Como π tem em cima e embaixo, eu vou simplificar. Então, você tem 10 dividido por 16. E ao fazer essa divisão, você vai chegar aqui, até simplificar por 2 dá 5 dividido por 8,
que vai dar 0,625. Como foi dado em segundos, né? Eu vou colocar um Szinho aqui. Segundos. Então, este daqui é o primeiro tempo. Aí agora eu vou calcular o segundo tempo fazendo o mesmo procedimento. Só que agora, ao invés de ser π sobre 2, no segundo momento foi quem? 5π sobre 2. Então, vou fazer o mesmo procedimento. Você tem 0,8 π vezes t. Isso é igual a 5π sobre 2. E aí t vai ser quem? 5π sobre 2 vezes 1 sobre 0,8, dividindo pelo inverso do segundo. E aí t vai ser quem? 5π dividido por 1,6π. Vou multiplicar esses dois por 10 para eliminar a vírgula. Aí t é igual a 50π dividido por 16π. Então, π dividido por π dá 1. Aí você tem 50 dividido por 16. E aí, fazendo a divisão, você vai chegar a 3,125 segundos. Então, aqui você viu que é 0,625 e aqui você viu que é 3,125. E aí, desse valor até chegar a este, passou quantos segundos? Basta fazer uma subtração. Então, você tem 3,125 menos 0,625, que dá 0, 0, aqui vai dar 5, né? Vírgula, emprestou 1, aqui vai dar 2, então você tem 2,500, né? Então, a resposta vai ser o quê? 2,5 segundos respondido o nosso problema. Ou seja, né? A cada dois valores máximos dessa função, passa-se 2,5 segundos. Ou seja, né, esse daí é um ciclo completo que acontece, né, infinitas vezes enquanto esse atleta estiver em atividade física. Seu fluxo de ar vai ser máximo nesse intervalo de tempo, ok? Então, o problema desse não é assim um problema complicado de se fazer, mas tem que prestar atenção em todos os detalhes na hora da solução, ok? Então, respondido aí número 1, e aí só você ver qual é a alternativa que confere com os nossos resultados. Tranquilo? Vamos à correção do segundo problema. Acompanhe agora a correção do segundo problema. Uma praia calma do Caribe tem o comportamento da maré descrita pela função h de t é igual a 0,5 mais 0,5 vezes seno de π sobre 2 vezes t, onde h de t é a altura em metros alcançada pela maré e t é o tempo em horas, no intervalo de 24 horas, né, um dia completo. Uma moradora chamada Clementina foi a essa praia às 21 horas. Então, qual era a altura da maré nesse horário que Clementina foi à praia? Esse segundo problema é bem mais simples do que o primeiro. Eu já tenho tempo, então não preciso ficar me preocupando em calcular o tempo. Então já tenho o tempo, basta substituir em t, e aí eu vou descobrir quem? A altura, porque quer saber qual era a altura nesse horário. Então é uma coisa específica. Então nós vamos fazer uma substituição. Então eu vou repetir tudo aquilo e substituir os valores. Então você tem h de t, vou consertar aqui, né? H de t, só que aí eu vou colocar logo o t aqui, né? Que a gente quer descobrir uma altura num determinado intervalo. Então h de 21. Eu quero saber, né, às 21 horas, qual era a altura da maré. Então, você tem 0,5 mais 0,5 vezes o seno de um determinado ângulo, né, que é π sobre 2, aí vezes 21, porque o tempo é de 21. E aí nós vamos ter h de 21 vai ser igual a 0,5
mais 0,5 vezes o seno de 21 vezes π, 21π sobre 2, aí nós temos aqui em cima. Aqui. Ok. Agora eu tenho que pensar no seno desse ângulo. Vou fazer um rascunho aqui do lado para facilitar a nossa vida. Eu vou pegar este daqui, ó, 21π sobre 2, e vou tentar modificar ele para facilitar o nosso cálculo. Então, vou pegar aqui e dizer que ele é igual a quem? 20π sobre 2, certo? Mais π sobre 2. Eu vou continuar aqui embaixo. 20 dividido para 2, eu vou ter o quê? 10, né? Deixa eu consertar aqui. 10π mais π sobre 2. O que me interessa é isso daqui, ó. Por quê? 10π, como uma volta inteira é 2π, 10π dividido por 2π, eu tenho exatamente 5 voltas. Então, eu tenho 5 voltas mais o quê? π sobre 2 voltas, que é 90 graus. Então, o ângulo em questão é π sobre 2, que é 90 graus. Então, o seno de 21π sobre 2 é o mesmo seno de π sobre 2. E aí ficou fácil. Então, vamos continuar. Então, h de 21 é igual a 0,5 mais 0,5 vezes. Qual é o seno de π sobre 2, que é 90 graus? O seno de 90 é igual a 1. Então, isso daqui vai ser vezes 1. Então, posso dizer que h de 21 é igual a 0,5 mais qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, eu terei que, quando a hora era 21 horas, que foi o horário que Clementina foi à praia, a maré, meio mais meio, dá 1 metro. Estava na altura de 1 metro. Respondido aí o nosso segundo problema. Bem fácil, né? Que era só fazer uma substituição e aí você chegava ao valor que estávamos precisando descobrir. Então, quando Clementina foi à praia, neste horário, que era às 21 horas, a maré estava a 1 metro de altura. Ok? Essa foi bem simples, né? Vamos à correção do nosso terceiro problema. Agora, acompanhe a solução do nosso terceiro problema. O físico Ausubel, em um de seus experimentos, percebeu que um determinado objeto tem o seu movimento periódico descrito pela função, então foi dada aqui a função, em que K de t representa a posição do objeto em milímetros e t o tempo em segundos. Aí pergunta-se, qual é a posição do objeto após 2 segundos do início do movimento? Então, pense comigo. Ele me deu um tempo específico e quer saber a posição nesse tempo. Ou seja, como eu tenho função, eu estou associando 2 segundos, que é o tempo, a uma determinada posição. Então, novamente, como a gente fez na 2, eu vou só substituir aqui o valor para descobrir essa posição. Então, também é uma questão relativamente fácil. Então, repetindo aqui, eu terei K, como o tempo aqui é 2, então K de 2 é igual a 8 vezes o seno de π sobre 3 vezes 2, que é o tempo, novamente aqui. E aí eu terei que K de 2 é igual a 8 vezes o seno, aí 2 vezes π, eu tenho 2π, né, sobre 3. E aí eu tenho que descobrir o seno desse ângulo, e ao multiplicar por 8, a gente vai chegar, né, ao nosso resultado. Vou colocar aqui um rascunho aqui do lado, aí você tem 2/3 vezes quem? 180, porque π é meia volta. Só fazendo uma transformação aqui em graus. E aí 180 dividido por 3, isso vai dar 2 vezes 60. É só dividir por 3 ali. Então isso aqui vai ser igual a 120 graus. Então a gente descobre que este ângulo é de 120 graus.
como a gente está trabalhando com seno, aí eu vou voltar lá, né, no círculo trigonométrico, e aí vocês veem que o seno aqui é positivo, positivo, negativo e negativo. 120 está nesse quadrante, porque ele é menor que 180 e maior do que 90. Mas eu vou associar ele, né, a um ângulo congruente a ele lá no primeiro quadrante, que aí fica mais fácil, né? De 120 para chegar a 180 são 60 graus. Então, a gente descobre que ele é correspondente a 60 graus no primeiro quadrante. Então, tem que descobrir o seno de 120, que é o mesmo seno de 60 e também tem o mesmo sinal, porque no segundo quadrante o seno é positivo. Então, qual é o seno de 60? Vamos colocar aqui, ó. K de 2 é igual a 8 vezes o seno de 120, que é raiz de 3 sobre 2. É só você olhar naquela tabelinha lá que vocês, né, me ajudaram a construir. E aí eu posso multiplicar ou dividir primeiro. Então, eu concluo que K de 2 é igual a 8 dividido por 2, 4, raiz de 3, aí foi dado em milímetros. Então, 4 raiz de 3 milímetros. Pronto. Respondido aí o nosso problema de número 3. Outra questão muito fácil, né? É o mesmo procedimento da questão de número 2. Substitui e chega ao valor rapidamente. Bem simples essa questão, ok? Vamos agora ao nosso quarto problema e o último problema aí da nossa quinta atividade. Vamos à correção do nosso último problema para a gente estar finalizando. Acompanhe comigo. A quantidade de energia solar média semanal de uma cidade pode ser descrita pela função Q de T é igual a 100 mais 50 vezes seno de tudo isso daqui, onde Q de T é a quantidade de energia solar média, medida em quilocalorias por centímetro quadrado, e T é a quantidade de semanas decorridas durante um ano. Qual é a quantidade de energia? Então, eu quero saber a quantidade de energia média, né, solar na sexta semana de um determinado ano. Então, esse problema também é bem simples. Por quê? Porque já me dá o tempo, que é dado em semanas, e eu quero saber o Q de T, que é a quantidade de semanas. Então, segue o mesmo processo das duas anteriores. Então, nós vamos fazer uma substituição e já chega ao resultado que estamos querendo. Então, vamos começar aqui. Então, eu posso dizer que Q de 6, porque são 6 semanas e o tempo é dado em semanas, é igual a quem? 100 mais, aí você tem 50 vezes o seno de tudo que está dentro de parênteses, que é 4π, vezes o tempo aqui é 6, né, porque a gente colocou ali, 6 menos 1, e aí vezes 8. E aí eu teria o quê? Q de 6 é igual a 100 mais, eu vou repetir o restante, 50 vezes o seno do que tiver aqui dentro do parênteses, aí você tem 6 menos 1, vai dar 5, então você tem 5 oitavos. E aí 5 vezes 4, já vou colocar logo aqui, ó, que 5 vezes 4 vai dar 20, aí você tem 20π sobre 8, só repetir a parte de baixo, e aí fecha o parênteses. Vamos voltar aqui, hein? 6 menos 1, 5, e 5 vezes 4 vai dar 20. 20π sobre 8. Então, o que eu tenho que calcular aqui? O seno deste ângulo. E aí, depois, né, nós vamos ver o quê? Multiplicar por 50 e somar a 100 para ver o que vai dar, ok? Aí eu vou colocar aqui do lado para facilitar a nossa vida aqui, ó. 20π sobre 8. Eu vou aqui, vamos tentar aqui desmembrar para ver o que nós temos ali nesse problema aqui, ok? Que eu acho que fica bem assim, mais simples, né? Fazer desmembrado, porque a gente sabe quantas voltas que nós temos ali em questão. Então é só tentar aí separar
em múltiplos de 2, porque são de 2 em 2π, que nós temos uma volta inteira, ok? Então vamos pensar aqui. Então nós temos aqui, por 5 não dá para dividir, né? E dar assim um valor exato, porque senão a gente já faria esse detalhe. Então eu vou tentar separar em frações aqui. Eu vou colocar aqui, se eu querer aqui 2 voltas, 2π, na realidade aqui eu tenho, vamos colocar aqui, colocar 16π dividido por 8, mais, e para chegar a 20 faltou o quê? 4π sobre 8. E aí nós temos essa configuração. 16 dividido por 8, dá para dividir. Então aqui eu vou terei 2π, certo? Aí mais o que der lá. Aí eu vou simplificar aqui, para ficar mais fácil. Vou simplificar por 4. 4 dividido por 4 dá 1, então você tem π. 8 dividido por 4 dá 2, então você tem aí, esse valor aí, π sobre 2. Então, o que aconteceu aqui? Você tem, na realidade, uma volta mais π sobre 2 voltas. Então, o seno desse ângulo é o mesmo seno de 90 graus. E qual é o seno de 90 graus? É 1. Então, Q de 6 é igual a 100 mais 50 vezes o seno de 90 é 1. Então, você tem isso daí. Então, Q de 6 é igual a 100. 50 vezes 1 dá 50. Então, isso daqui dá 150. E aí, vou colocar aqui o que está na unidade, né, que é quilocalorias por... Porque aqui, quilocalorias por centímetros. Então, por centímetros quadrados. Então, chegamos ao resultado que estávamos precisando. Então, é só colocar a alternativa que tem esse valor, que aí você vai acertar aí a solução desse problema, ok? Então, tivemos aí 3 questões bem simples e uma que teria que pensar um pouquinho mais, mas não está tão complicado assim. Tendo atenção, vocês conseguem chegar ao resultado. E aí, para finalizar, eu só gostaria de chamar a atenção para vocês ao fato de que façam primeiro as atividades, dentro do prazo, claro, e depois que tiverem prontas, que eu postar a correção, aí façam a correção, façam os acertos, porque a gente só consegue aprender consertando o que se errou e aperfeiçoando o que se acertou. Então não deixem de fazer a correção, porque tem muitos alunos que não estão fazendo e aí acaba que a prova vai ser sobre esses conteúdos e se vocês não aprenderam, aí fica complicado para vocês chegarem à solução da prova. Então vocês têm que estudar mesmo. O estudo é remoto, mas não é para deixar as coisas acontecer de qualquer jeito. Vocês têm que ter aí uma certa disciplina em relação ao estudo de vocês, porque o estudo remoto, na realidade, é mais complicado do que o estudo presencial, porque dentro de sala de aula o professor tem um acompanhamento mais detalhado dos alunos, mas quando é remoto, fica mais complicado fazer esse acompanhamento. Inclusive, quando os alunos fazem as atividades no Google Sala de Aula, o professor ainda consegue fazer um acompanhamento maior. Mas aqueles que fazem impressa, o tempo de devolutiva é bem maior e acaba que o aluno não consegue acompanhar quando está pegando atividades impressas. Então, para ficar melhor, é interessante ele fazer as atividades online e fazer a correção. Não pode deixar de fazer correção, porque senão não vai aprender. Ok, gente? Muito obrigado pela participação de todos e espero que na próxima correção vocês estejam aí com mais interesse e também estejam mais preparados, tenham aprendido mais sobre esses conceitos trigonométricos, ok? Então, tchau, tchau, até a nossa próxima correção.